3 anos de casamento, sem um toque, sem um beijo, sem sequer ser chamada de esposa. Hoje, Emília é a mulher mais admirada e respeitada da cidade, ao lado do homem que um dia a ignorou e que agora não dá um passo sem pedir sua opinião. Mas tudo começou com um contrato, um acordo frio entre 2 famílias falidas. Emília foi entregue como parte de uma fusão empresarial. Guilherme, o marido bilionário, nunca a quis. Nunca sequer tentou conhecê-la. Para ele, ela era só uma estratégia. Para o pai dele, Roberto Andrade, ela era apenas uma formalidade. Ela comia sozinha, dormia sozinha, vivia como uma sombra dentro da própria casa. Sem amor, sem voz, sem nome. Mas e se eu te dissesse que foi exatamente esse silêncio que fez Emília se tornar impossível de ignorar? Como uma mulher invisível virou símbolo de respeito. Como um casamento sem amor virou o estopim de uma transformação. E, principalmente, o que aconteceu no dia em que Emília descobriu que nunca foi esposa, mas sim cláusula de contrato. Ela saiu, com uma mala, com dignidade e com uma certeza. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que aquela mulher faria depois. 3 anos de casamento, sem sequer um toque, uma palavra de carinho. É com essa frase que começa a minha manhã. Todos os dias, ela ecoa em mim como uma sentença. Acordo antes do sol, bem antes de qualquer movimentação naquela mansão que mais parece um museu. Gelada, silenciosa, imensa demais para mim. O relógio marca 5h35, quando coloco os pés no chão frio do quarto. Desço as escadas com cuidado para não fazer barulho, não por medo, mas por costume. Ninguém ali se importa com minha presença, mas ainda assim aprendi a ser invisível com elegância. Na cozinha, encontro a mesa posta por uma funcionária que sequer me dá bom dia. Não por maldade, é que no fundo ela também não sabe bem quem sou. Esposa? Funcionária? Convidada permanente? 3 anos atrás, eu era Emília Ferreira Andrade apenas no papel. Assinei meu nome em um contrato nupcial diante de empresários engravatados e pais desesperados. Sem flores, sem música, sem vestido branco. Era uma cerimônia privada e profundamente humilhante. É só por um tempo, filha, até a empresa se reerguer, meu pai sussurrou, segurando minhas mãos suadas no carro antes do cartório. Eu tinha 24 anos. Sabia que estava me sacrificando. Só não sabia o quanto isso ia me custar. Na mesa do café, o silêncio pesa mais que o mármore importado. Como uma fatia de pão com manteiga enquanto olho pela janela. O jardim da mansão Andrade é perfeitamente simétrico. Nada fora do lugar. Exatamente como querem que eu seja. Discreta, polida, encaixada. Guilherme, meu marido, se é que essa palavra ainda tem algum significado, sempre desce depois das 8. Nunca me dirige a palavra. Às vezes um bom dia seco, que mais parece protocolo do que saudação. Nunca me tocou, nunca me olhou de verdade. Sou uma sombra em sua rotina milimetricamente controlada. Nos primeiros meses tentei. Preparei jantares, escrevi bilhetes, desejei boa sorte antes das reuniões importantes. Uma vez, deixei flores no escritório dele. No dia seguinte, elas estavam no lixo, intactas. Aquilo matou em mim algo que nem eu sabia que existia. O amor que eu poderia sentir morria antes de nascer. Hoje, já não tento mais. Apenas observo e sinto. A funcionária volta, pega a louça em silêncio. Eu agradeço com um leve aceno. Subo para o quarto que nunca foi nosso, apenas meu. O espelho me mostra uma mulher bonita, mas sem brilho. Minha pele está intacta, mas meus olhos, esses entregam o cansaço de uma vida que não começou. Respiro fundo. Visto-me para outro dia que será igual ao anterior. E ainda assim, algo dentro de mim começa a mudar, ainda que imperceptível. Porque uma mulher silenciosa, quando decide falar,
ninguém é capaz de ignorar. O que mais dói não é acordar sozinha. É saber que ninguém está esperando por você em lugar nenhum. A solidão não grita, não bate a porta, não quebra nada. Ela apenas se instala e fica, o tempo todo. Acordei mais uma vez com o som do próprio silêncio. Na mansão Andrade, até os passos parecem se envergonhar de fazer barulho. Tudo é controlado, limpo, organizado demais, e talvez por isso, tão vazio. Desço as escadas sem pressa. Não há pressa quando não há destino. O café já está servido. Mesa farta, frutas perfeitamente cortadas, suco fresco, tudo digno de um hotel 5 estrelas. E ainda assim, nenhum sabor. Eu me sento sempre no mesmo lugar. Um canto discreto, longe da cabeceira, onde Guilherme se senta quando resolve tomar café aqui. Não que ele faça isso com frequência. Geralmente ele prefere o escritório. Ou então um desjejum frio entregue no carro, entre uma ligação e outra. Um homem que se alimenta apenas para não desmaiar, não por prazer. Um homem que respira apenas para manter o corpo ativo, mas que deixou o coração de lado há muito tempo. Enquanto mastigo lentamente uma torrada, observo os detalhes do ambiente. As paredes claras, as cadeiras firmes, os quadros que custam mais do que a casa onde cresci. Tudo tem um preço, até o silêncio. E eu paguei caro para estar ali. Mais do que eu imaginava ser capaz. Lembro da minha antiga casa, do cheiro de pão feito por minha mãe, do barulho da chaleira, do rádio com voz de apresentador animado anunciando a previsão do tempo. Lá, acordar era um ato de esperança. Aqui é apenas rotina. Penso em minha mãe. Em como ela tenta disfarçar a culpa com sorrisos ao telefone. Em como meu pai evita falar do passado. Eles acreditaram que estavam me protegendo. Talvez estivessem mesmo. Mas me entregaram como uma peça de xadrez. E eu aceitei. Termino o café e olho para o relógio. Ainda são 7h15. A casa permanece muda. Não há abraços de bom dia, nem olhares cúmplices, nem vozes na escada. Há apenas o som do meu próprio pensamento me lembrando. Você está sozinha, não apenas na cama, mas na vida. E é nesse espaço de ausência que, aos poucos, algo em mim começa a querer existir. Porque ninguém aguenta ser sombra por tanto tempo sem desejar, ao menos uma vez, tocar a luz. Tudo começou com uma sala abafada, cheia de papéis e promessas quebradas antes mesmo de serem feitas. Eu me lembro do som da caneta deslizando no papel, como se estivesse riscando minha liberdade. Naquele instante, eu me tornei a esposa de Guilherme Andrade, pelo menos nos documentos. Não houve música, não houve aliança trocada com emoção. Houve apenas silêncio, gravatas bem ajustadas e advogados observando de perto, como se estivessem selando uma fusão entre empresas e não unindo duas vidas. Meus pais estavam sentados à minha frente, os rostos tensos e abatidos. Davi Ferreira, o homem mais honesto que conheci, mantinha os olhos baixos. A vergonha era evidente. Ele havia passado anos tentando manter a empresa da nossa família viva, uma metalúrgica pequena, mas construída com suor e dignidade. Quando os contratos começaram a minguar, os credores apertaram o cerco. Foi então que Roberto Andrade apareceu com sua proposta. Não era uma ajuda, era um negócio. Seu maior ativo é sua filha, ele disse ao meu pai, com frieza cirúrgica. E assim me tornei moeda de troca. Sara, minha mãe, chorou no banheiro do cartório. Ela me abraçou antes da assinatura e sussurrou que tudo aquilo era temporário, que o coração de Guilherme poderia mudar, que eu era forte. Mas até ela sabia que estávamos entrando num labirinto sem garantias de saída. E eu assinei. Porque ainda acreditava que o amor podia nascer com o tempo, porque queria proteger minha família, porque fui criada para colocar os outros em primeiro lugar, e porque, no fundo, eu ainda esperava ser vista. Guilherme estava lá, claro.
impecável, distante e entediado com tudo aquilo. Cumpriu o protocolo. Apertou minha mão, sequer olhou nos meus olhos. Para ele, era só mais uma obrigação imposta pelo pai, um passo estratégico. Seu império cresceria, as duas empresas se fundiriam e a esposa formal serviria para aparências. Ele não me conhecia, não fazia questão, e eu fui empurrada para um papel que não escrevi. Depois daquele dia, minha vida mudou completamente. A casa onde eu cresci foi quitada. A empresa do meu pai recebeu o investimento. As dívidas sumiram, mas em troca eu fui engolida por uma mansão gelada e um casamento sem alma. E pior, ninguém sabia. Para o mundo, eu era a sortuda que havia se casado com um bilionário. Para os jornais, uma Cinderela moderna. Para minha própria família, a filha salvadora. E para mim, eu era apenas uma mulher sentada diante de um contrato, tentando lembrar quem era antes de ser vendida. Não houve lua de mel, nem sequer um jantar a dois. Depois que assinamos o contrato e tiramos uma foto formal para o arquivo da família Andrade, fui levada até a mansão por um motorista que não trocou uma palavra comigo durante o trajeto. Era quase noite quando cheguei. A casa imensa se estendia à minha frente como um labirinto de mármore e sombras. O portão se abriu devagar, como se até ele hesitasse em me deixar entrar. A porta foi aberta por uma funcionária com um uniforme engomado e sorriso automático. "A senhora vai dormir no quarto do fundo à esquerda." Foi tudo o que ela disse, sem boas-vindas, sem olhares curiosos. Era como se eu já tivesse estado ali há muito tempo, mesmo que fosse a primeira vez. Guilherme não apareceu. Não sei se estava em alguma reunião ou se simplesmente decidiu não participar daquele momento. Caminhei sozinha pelos corredores frios, ouvindo o som dos meus próprios passos. O quarto era bonito, claro. Cama grande, cortinas pesadas, móveis de madeira escura. Mas havia algo de profundamente solitário ali. Como se aquele espaço tivesse sido projetado para manter as pessoas afastadas, não unidas. Sentei na beira da cama, com o vestido claro ainda no corpo. Minha mala já estava no canto, organizada por alguém que não perguntou o que eu gostaria de levar. Fiquei ali por longos minutos, encarando o nada. Não chorei. Não naquela noite. Estava anestesiada demais para lágrimas. Tudo parecia tão distante, como se eu estivesse observando a cena de fora, como espectadora de uma peça onde não pedi para atuar. Era a minha primeira noite casada, e ao mesmo tempo era o início do meu luto por mim mesma. Nenhum toque, nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas o peso do silêncio e a certeza de que, ali dentro, eu não era esposa. Era uma presença tolerada, uma assinatura. Deitei na cama com os braços cruzados sobre o peito. Não consegui dormir logo. Fiquei ouvindo os sons da casa. O vento nas janelas, passos distantes, o rangido ocasional da madeira. E em algum momento da madrugada entendi. Aquele quarto seria meu mundo pelos próximos anos. E naquela noite, sem testemunhas, fiz uma promessa muda a mim mesma. Sobreviveria, mesmo que fosse em silêncio. Roberto Andrade não precisava levantar a voz para ser temido. Bastava seu olhar calculista e o silêncio que o acompanhava em cada reunião, em cada cômodo, em cada decisão. Era o tipo de homem que enxerga pessoas como números e sentimentos como distrações. Guilherme era seu herdeiro, moldado para ser a cópia exata do pai. Frio, eficiente, intocável. Eu aprendi isso nos primeiros dias na mansão, e a cada vez que cruzava com Roberto nos corredores, sentia que minha presença ali era apenas tolerada, como uma despesa obrigatória no balanço patrimonial da família. A primeira vez que ele me chamou para conversar foi na biblioteca da casa. Um ambiente tão impecável quanto intimidador, com estantes que iam até o teto e cheiro de couro velho misturado com arrogância. Sentei diante dele com as mãos no colo
Ele não ofereceu café, nem perguntou como eu estava. Apenas começou a falar. A senhora entende seu papel aqui, espero. Isso não é um casamento romântico, é uma união estratégica. Meu filho tem obrigações, e seu único dever é não atrapalhar. Eu não respondi, só balancei a cabeça. Parte por medo, parte por não saber exatamente o que dizer a um homem que enxergava tudo como contrato e lucro. Mas dentro de mim, uma chama incômoda começou a arder. Ser reduzida a uma função, como se minha existência pudesse ser colocada em planilhas, era humilhante demais, mesmo para quem havia aceitado aquele acordo com os olhos abertos. Roberto continuou. Seu pai está em dia com os pagamentos. A fusão rendeu bem, mas qualquer escândalo ou exposição pública sua pode comprometer nossos ativos. Discrição é só o que exigimos. Ele se levantou antes mesmo de encerrar a conversa. Não estendeu a mão, não agradeceu. Apenas saiu, como quem encerra uma negociação menor. Naquele momento, compreendi que naquela casa, amor era uma palavra morta, sentimento era sinal de fraqueza. E eu era uma peça num tabuleiro onde só homens jogavam. Depois daquilo, passei a ver Guilherme com outros olhos. Ele não era apenas distante, era o reflexo de um sistema que ensinava a não sentir, não ouvir, não tocar. Um sistema que o pai dele comandava com mãos de ferro e um coração de pedra. E ainda assim, havia algo dentro de mim que se recusava a se moldar àquele mundo. Eu não sabia como nem quando, mas algo precisava mudar. A casa era grande demais para mim, não só em tamanho, mas em silêncio, em solidão, em ausências. A cada dia, eu me tornava mais uma sombra caminhando por aqueles corredores polidos, cercada por móveis de alto padrão e pessoas que sequer me dirigiam o olhar. Era como viver em uma peça de teatro sem plateia, onde eu era a única que ainda acreditava em um papel que ninguém me deu. Tentei me fazer presente. Durante os primeiros meses, preparei jantares, decorei a mesa com flores do jardim. Experimentei receitas novas que lembravam a cozinha da minha mãe. Esperava Guilherme até tarde, sentada com um livro aberto e o coração ansioso, só para vê-lo entrar. Mas ele sempre passava direto. Às vezes dizia, boa noite, com um aceno breve. Outras nem isso. Ele subia para o quarto dele, um andar acima do meu, e o dia terminava como havia começado, com silêncio. Uma noite criei coragem. Bati à porta do escritório dele. Quando abriu, vi que estava sozinho, em frente ao computador. Usei toda a minha educação para não demonstrar nervosismo. Fiz um jantar. Pensei que talvez você quisesse comer comigo hoje. Ele demorou 1 segundo a mais do que o necessário para responder. Já comi no trabalho. E voltou a se virar para a tela, como se meu convite tivesse sido apenas ruído de fundo. A porta se fechou devagar, e com ela parte da minha esperança. Aos poucos, aprendi a existir apenas nos cantos. Eu passava pelas empregadas como se fosse parte da decoração. Elas não me tratavam mal, mas agiam como se eu fosse invisível. Talvez porque o próprio patrão nunca me tratou como esposa. Nas festas da empresa, não era convidada. Nos almoços de família, ficava sentada longe das conversas. Eu era a mulher do nome no papel, mas não do coração de ninguém. Às vezes, me pegava observando meu reflexo nos espelhos daquela casa e me perguntava, quem sou eu, afinal? Uma esposa? Uma prisioneira? Uma mulher esquecida dentro de um castelo de ouro? Passei a escrever. Comecei com bilhetes que nunca entreguei. Depois, enchi páginas de cadernos com sentimentos que não podia falar. Era minha forma de não desaparecer completamente. Porque naquele lugar era fácil sumir. Era fácil acreditar que não importava, que não fazia falta, que ninguém notaria se eu partisse no meio da noite. Mas havia algo dentro de mim que ainda resistia. Algo que dizia em silêncio, você merece mais do que ser invisível.
Em meio a tanto silêncio, a única voz que ainda ecoava em mim era a dos meus pais, especialmente a do meu pai. Não aquele homem de olhar culpado que me levou até o cartório, mas o outro, o que me criou com paciência e firmeza, o que me ensinava valores enquanto consertava coisas simples na oficina da metalúrgica, o que me fazia acreditar que o mundo podia ser difícil, mas nunca cruel. Era ele que toda noite sentava ao meu lado com um copo de café com leite e dizia: "Filha, dignidade é aquilo que ninguém pode tirar de você, nem quando tentam te comprar." Quando eu era pequena, ele me chamava de estrela teimosa. Dizia que mesmo nos dias mais nublados, eu insistia em brilhar, e de alguma forma essa imagem ficou presa em mim. Toda vez que me sentia engolida pelo silêncio da mansão Andrade, me agarrava a essas lembranças como quem segura o último galho antes de cair num abismo. Era o amor dele e de minha mãe que me mantinha inteira, mesmo quando tudo ao redor tentava me desmontar. Lembro de uma ligação feita semanas depois do casamento. Minha mãe tentou disfarçar o nervosismo, me perguntou se eu estava bem, se estavam me tratando com respeito. Eu menti. Disse que estava tudo bem. Ela chorou do outro lado, em silêncio, fingindo uma tosse. Meu pai pegou o telefone e falou poucas palavras, mas foi o suficiente. "Emília, filha, se um dia você não aguentar mais, volta. A gente recomeça. A empresa, o dinheiro, tudo isso é menos importante que você." Foi a única vez que ele falou isso. Depois, nunca mais tocou no assunto. Mas eu sabia que aquele amor continuava ali, mesmo que ferido pela decisão que tomaram. Meus pais erraram, sim, mas não foi por maldade. Foi por desespero. Eles acreditaram que estavam salvando algo, e no processo quase me perderam. Mas o que ficou, mesmo depois da dor, foi o amor. Aquele que alimenta, que acolhe, que não exige. Nos dias mais difíceis, eu relia cartas antigas da minha mãe, guardadas num caderno com capa gasta. Mensagens simples, mas cheias de ternura. E nessas palavras eu reencontrava uma parte de mim que ainda era capaz de sentir, capaz de lembrar que havia vida além daqueles muros. Naquele universo em que tudo era calculado, minha única âncora era a memória de um amor verdadeiro. E era essa lembrança que começava, pouco a pouco, a reacender algo em mim que Guilherme jamais notara. A mulher que eu era antes de me tornar invisível. Foi numa manhã qualquer, daquelas iguais a todas as outras, que algo diferente chegou à mesa. Entre a rotina de silêncio e os gestos automáticos da casa, repousava um envelope sobre o mármore frio do balcão. Branco, elegante, com meu nome escrito em caligrafia firme: Senhora Emília Andrade. A princípio, pensei que fosse algum erro, talvez uma carta para alguma funcionária ou um convite formal endereçado por engano. Mas quando abri, o papel grosso, com detalhes dourados, deixou claro que aquilo era real, um convite para um evento corporativo. O detalhe que mais me chocou não foi o evento em si, a inauguração de uma nova sede do Grupo Andrade, mas o fato de que eu seria apresentada como esposa de Guilherme, oficialmente, em público. Fiquei imóvel por alguns minutos. Aquilo era tão fora do padrão que duvidei do próprio entendimento. Em 3 anos, nunca fui convidada para nada. Nunca fui chamada para uma reunião, uma festa, um jantar. Era como se minha existência tivesse sido deliberadamente omitida do mundo que girava ao redor de Guilherme. E agora, do nada, uma aparição pública? Algo não fazia sentido. Levei o convite até ele, mais por incredulidade do que por vontade de conversar. Encontrei-o no escritório, onde passava boa parte dos dias, cercado de planilhas, gráficos e silêncio. Ele ergueu os olhos, mas não disse nada. Apenas esperou que eu falasse. Isso é para mim? É. Me pediram para que você esteja presente. Vai ser bom para a imagem da empresa.
respondeu seco, como se me estivesse pedindo para substituir uma peça de roupa, não para ocupar um lugar ao seu lado. Voltei para o quarto com o coração confuso. Parte de mim se sentia usada novamente. Um acessório, uma estratégia. Mas havia outra parte, menor, quase envergonhada, que sentia algo próximo de esperança. Talvez, só talvez, fosse uma oportunidade de mostrar que eu existia. De ser vista, de ser ouvida, de finalmente sair da sombra. Passei o resto do dia com o convite nas mãos. Caminhei pela casa, olhei para os espelhos, abri o guarda-roupa em busca de algo que pudesse vestir. Nada parecia adequado, nada parecia meu. Mas mesmo assim, algo dentro de mim se acendeu. Uma faísca, uma ideia. Talvez esse convite não fosse o começo de algo, mas poderia muito bem ser o fim da mulher que só aceitava o que lhe davam. Abri o guarda-roupa com a mesma sensação de quem abre uma gaveta de lembranças. Cada peça, cada costura parecia carregar o peso de escolhas que eu não fiz. Havia vestidos caríssimos ali, comprados por secretárias, escolhidos por estilistas, pagos com cartões que levavam meu nome, mas não minha vontade. Tecidos finos, cortes impecáveis, cores frias, roupas perfeitas para quem nunca teve o direito de se mostrar. Mas foi lá no fundo, atrás de cabides esquecidos, que encontrei um vestido diferente. Não era novo, nem sofisticado. Era um vestido azul escuro, simples, de tecido leve, com detalhes delicados na gola. Lembrei imediatamente de quando o comprei. Tinha sido pouco antes do casamento, numa loja pequena do centro, com o dinheiro que guardei por meses. Eu ainda acreditava que haveria uma festa, ou ao menos um jantar a dois. Imaginei que naquela noite ele talvez me olhasse, que talvez notasse que eu existia. Era o vestido que escolhi para ser lembrada, mas nunca cheguei a usá-lo. Na noite do casamento, não houve sequer tempo para me arrumar. Tudo foi feito com tanta pressa e frieza que o vestido ficou esquecido numa mala e depois jogado no armário junto com minhas outras ilusões. Mas agora, ao tocá-lo de novo, senti algo dentro de mim se remexer. Era como se, ao vestir aquele tecido, eu pudesse vestir também a versão de mim que sonhava. Não com castelos ou príncipes, isso já havia aprendido que não existia, mas com dignidade, com presença, com voz. Experimentei o vestido diante do espelho. Ele ainda servia, talvez até melhor do que antes. Havia algo nos meus ombros, no meu queixo erguido, que dava um novo significado àquele tecido. Não era mais sobre agradar, era sobre afirmar. Estava cansada de vestir silêncios, de engolir ausências, de me esconder atrás de roupas escolhidas por outras pessoas. Naquela noite, fiquei diante do espelho por longos minutos. Não me maquiei, não prendi o cabelo, apenas observei. Pela primeira vez em muito tempo, não vi uma sombra. Vi uma mulher que talvez estivesse renascendo, e pela primeira vez não pensei em como Guilherme me veria. Pensei apenas em como eu queria me enxergar. E naquele instante soube. O vestido que nunca usei estava pronto para ser usado por alguém que finalmente decidiu existir. O salão era amplo, iluminado por lustres dourados que pendiam do teto como joias silenciosas. Pessoas importantes se moviam em trajes elegantes, taças erguidas, risos calculados, cumprimentos ensaiados. Eu entrei ao lado de Guilherme, mas ele não segurava minha mão. Não apresentou meu nome. Apenas caminhou à frente, como se eu fosse parte do mobiliário. Um detalhe protocolar, uma presença necessária para manter as aparências, e mesmo assim eu me mantive ereta. O vestido azul, que antes carregava sonhos, agora me servia como armadura. Eu não era mais a mulher apagada de outros eventos. Eu era alguém que aprendera a andar mesmo sem ser guiada. Olhei ao redor, cautelosa. Todos ali sabiam quem era Guilherme Andrade. Muitos conheciam Roberto. Alguns talvez até soubessem que ele havia se casado, mas poucos, ou nenhum,
sabiam quem eu era. E foi exatamente isso que me permitiu respirar com um pouco mais de leveza. Eu não precisava agradar ninguém, só precisava existir. E naquele salão onde tudo era aparência, minha presença já era uma pequena revolução. Foi então que vi o olhar, não o de Guilherme. Esse seguia voltado para telas e sócios, mas o de um homem mais à frente, de postura elegante, expressão tranquila e curiosidade no olhar. Ele não desviou quando nossos olhos se cruzaram. Ao contrário, sorriu de leve, como quem reconhece algo valioso mesmo à distância. Me senti observada de um jeito que não lembrava mais como era. Não como objeto, mas como alguém. Alguns minutos depois, ele se aproximou. Esperou educadamente enquanto eu terminava de ouvir uma breve explicação de um executivo que não sabia muito bem com quem falava. Quando ficamos a sós, ele estendeu a mão. Ricardo Tavares. Prazer. Você é a esposa de Guilherme, certo? Assenti com um leve sorriso. Emília. Emília! Nome forte. Combina com você. Ele disse aquilo com naturalidade, sem artifício, sem tom de sedução. E por isso mesmo foi tão impactante. Eu não sabia mais como reagir a elogios sinceros. Estava tão habituada ao desdém, à indiferença, que qualquer gesto de gentileza parecia perigoso. Mas havia algo em Ricardo que era diferente. Ele me olhava nos olhos e não parecia apressado para desviar. Conversamos por alguns minutos. Sobre o evento, sobre arte, sobre livros. Ele parecia genuinamente interessado em ouvir. E mais do que isso, em entender quem eu era. Guilherme passou perto uma vez, lançou um olhar breve, mas não disse nada. Não questionou, não se aproximou. E foi nesse silêncio que percebi. O homem que deveria me ver não via. E o que não devia foi o primeiro a me enxergar de verdade. Eu não sabia que ainda era capaz de sorrir daquele jeito. Não o sorriso protocolar, ensaiado para fotos, nem o tímido, usado para evitar perguntas. Era um sorriso espontâneo, desses que escapam antes que a gente perceba. Ele surgiu no meio de uma conversa leve, enquanto Ricardo falava de uma situação constrangedora que viveu num jantar de negócios na Itália, quando confundiu um ministro com o garçom. O jeito como ele contava, a forma despretensiosa como ria de si mesmo, me arrancou um riso verdadeiro. O primeiro em muito, muito tempo. E foi nesse exato instante que senti algo dentro de mim se abrir. Era como se uma janela esquecida se escancarasse, permitindo que um pouco de ar fresco entrasse depois de anos trancada. Por segundos, esqueci onde estava, esqueci da roupa cara, da música ambiente, das pessoas me observando pelas beiradas. Só existia aquele momento e aquela sensação quase esquecida de ser leve. Ricardo percebeu meu sorriso e não disfarçou a surpresa boa. Seus olhos brilharam com um respeito silencioso, não de conquista, mas de reconhecimento. Como se ele dissesse sem dizer: "É bom ver você assim." E aquilo me desconcertou mais do que qualquer declaração, porque ninguém nos últimos 3 anos se importou em me ver de verdade. Todos olhavam através de mim, ou por cima, ou nem olhavam. Guilherme, inclusive, ainda conversava com um grupo de investidores do outro lado do salão. De tempos em tempos, seus olhos varriam o ambiente, frios e distantes, como quem monitora a própria vitrine. Mas quando nossos olhares se cruzaram, ele franziu levemente o senho e então desviou. Foi nesse instante que percebi algo importante. Não era sobre o que Ricardo havia dito, era sobre o que ele havia provocado. Ele não tentou me impressionar, não quis me seduzir. Apenas me tratou como alguém que merecia atenção, riso, leveza. E isso, vindo de um estranho, foi mais valioso do que todos os 3 anos de silêncio ao lado de um marido que jamais perguntou se eu estava feliz. Enquanto a música mudava e os convidados se dispersavam, percebi que algo em mim havia mudado também. Não era amor, não era paixão.
Era algo mais profundo, mais íntimo. Era a lembrança de que eu ainda era uma mulher viva e que talvez ainda houvesse tempo para viver, nem que fosse pela primeira vez por mim. Guilherme Andrade sempre foi o tipo de homem que observa tudo, mas demonstra pouco. Seu rosto raramente denuncia o que sente, se é que sente. Mas naquela noite, entre brindes e sorrisos falsos, ele olhou para mim como quem vê algo pela primeira vez. Não era amor, tampouco admiração. Era desconforto. Como se algo estivesse fora de lugar. Como se, de repente, a mulher invisível tivesse se tornado visível demais. Ricardo seguiu conversando comigo com naturalidade. Não cruzou nenhuma linha, não exagerou nos gestos, não se aproximou demais. Mas o simples fato de estar ali, rindo comigo, ouvindo minhas opiniões sobre o livro que ambos havíamos lido, já era suficiente para incomodar. Guilherme observava à distância. Seus olhos voltavam para mim com frequência, como se não soubesse o que fazer com aquela nova presença, nem com a minha. Quando nos despedimos, Ricardo fez um gesto sutil de respeito. Pegou minha mão e a beijou com um sorriso sereno, sem pressa, como um europeu polido. Guilherme viu, e naquele segundo eu soube. Ele sentiu. Não ciúme, não ainda, mas algo mais corrosivo, orgulho ferido. Porque eu, que por 3 anos fui sua sombra, agora brilhava, e não por ele, mas apesar dele. No carro, o silêncio voltou a nos acompanhar. Sentei ao lado de Guilherme como de costume, mas algo entre nós estava diferente. Não havia a aproximação, mas também não havia a distância confortável de antes. Era como se uma tensão nova tivesse se instalado no ar. Ele não disse nada até o portão da mansão se fechar atrás de nós. Só então, com o rosto voltado para a frente, murmurou: "Não sabia que você gostava desse tipo de conversa." Olhei para ele, surpresa pela frase. Não pelo conteúdo, mas pelo fato de ele ter notado. Falei com calma. Ninguém nunca perguntou. Ele franziu a testa, como se aquilo o irritasse, ou talvez o fizesse pensar, mas não respondeu. Apenas saiu do carro antes de mim e entrou na casa com passos duros. Eu fiquei ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando entender o que aquilo significava. Não era reconciliação, não era aproximação. Era uma rachadura, uma pequena quebra na estrutura fria que ele havia construído ao nosso redor. E às vezes é numa pequena rachadura que a luz começa a entrar. Naquela noite, pela primeira vez, não me senti sozinha. Senti que algo estava acontecendo. Algo novo. E ainda que eu não soubesse o que viria depois, uma coisa era certa. Eu não caberia mais no mesmo lugar de antes. 2 dias depois do evento, recebi uma mensagem discreta em meu e-mail pessoal. O remetente era Ricardo Tavares. O tom era educado, direto, sem rodeios. Ele agradecia pela conversa agradável, mencionava o quanto tinha apreciado minha visão sobre literatura e me fazia um convite simples, sem pretensão. Um café, nada mais. Um café numa livraria charmosa do centro da cidade, em horário tranquilo. Ele deixava claro que não se tratava de nada impróprio, apenas o desejo sincero de continuar um diálogo interrompido por obrigações sociais. Li a mensagem 2 vezes. 3. Fechei o computador e fui andar. Andar pela casa, pelo jardim, pelo corredor do 2º andar. Andar como quem tenta fugir de um pensamento que já está decidido. Parte de mim queria ir, não por desejo, mas por sede. Sede de uma conversa limpa, de uma troca genuína, de uma presença leve. A outra parte de mim, mais condicionada, gritava pela prudência: "Você é casada." Mas a pergunta que martelava em minha mente era mais profunda. Casada com o quê? Com quem? Com um homem que nunca me escolheu? Com um contrato que me transformou em mobília? Não respondi imediatamente. Deixei o e-mail guardado por horas, até que no fim da tarde escrevi poucas palavras. Agradeço o convite. Prefiro não. Mas foi bom ser ouvida.
e enviei, não porque eu não queria ir, mas porque entendi que aquele café não era sobre Ricardo, era sobre mim. E naquele momento, mais do que companhia, eu precisava me ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que ainda havia dentro de mim a mulher que fazia escolhas, e não apenas aceitava as dos outros. E escolher recusar com firmeza e serenidade foi um gesto silencioso de respeito, não por Guilherme, mas por mim mesma. Naquela noite, preparei meu próprio chá. Sentei na varanda sozinha, com um livro antigo no colo e a alma mais leve. Eu não sabia ainda o que viria pela frente, mas sabia que, seja o que fosse, eu não seria mais arrastada. Eu caminharia, nem sempre rápido, nem sempre com certeza, mas caminharia com os próprios pés. E isso, por si só, já era um recomeço. Na manhã seguinte, algo em mim parecia diferente. Não havia música, nem sol especial. A casa era a mesma, fria e calculada. Guilherme havia saído cedo, como sempre. A funcionária da cozinha não mudou seu tom neutro, e mesmo assim, dentro de mim, havia uma pulsação nova. Como se eu tivesse reencontrado um pedaço esquecido da minha identidade e colocado ele no peito com as próprias mãos. Um gesto pequeno, mas poderoso. Eu havia feito uma escolha, recusado um convite e, acima de tudo, me escutado. Depois de tanto tempo sendo moldada pelas expectativas alheias, esse simples ato me devolveu uma parte da minha liberdade. Decidi tirar aquele dia para mim. Voltei ao quarto, abri as gavetas que quase não usava e encontrei meu antigo caderno de anotações. Ele ainda tinha a marca da última página escrita. Um rabisco feito no primeiro mês do casamento, carregado de angústia. Recomecei dali, sem medo. Comecei a escrever sobre o que sentia, sobre o que gostaria de ser, sobre o que aprendi no silêncio. Escrevi não como quem pede ajuda, mas como quem se reconhece de novo. Depois, peguei alguns livros abandonados na estante da casa e sentei no jardim com eles. Comecei a reler trechos que antes me inspiravam, mas que por anos haviam perdido o sentido. E a cada parágrafo sentia minha mente se reacendendo. Lembrei de que um dia quis estudar psicologia, de que adorava observar o comportamento humano, entender os porquês escondidos nas ações das pessoas. Lembrei de que, antes de ser esposa por contrato, eu era uma mulher com planos, ideias, sonhos. E eles estavam todos ali, adormecidos, esperando que eu os chamasse pelo nome. No fim da tarde, acessei o site de uma universidade, só para olhar, só para ver os cursos, as disciplinas, e me peguei sonhando com salas de aula, com cadernos rabiscados, com bibliotecas cheias de possibilidades. Talvez fosse cedo, talvez eu não pudesse ainda mudar tudo, mas o simples fato de pensar nisso com desejo e não com resignação já era um passo. A mulher que por 3 anos foi sombra, agora começava a reconhecer sua forma, ainda tímida, ainda frágil, mas presente. Eu renascia, não com gritos nem com gestos grandiosos. Renascia em silêncio, no meu tempo, no meu ritmo, mas com a certeza de que nunca mais aceitaria ser só invisível. Quando uma mulher começa a mudar, o mundo à sua volta reage, e nem sempre de forma bonita. A transformação, por menor que pareça, incomoda. E na mansão Andrade, onde tudo precisava seguir uma lógica rígida de aparência e hierarquia, a simples ideia de que eu estava ganhando voz foi o suficiente para acionar o radar do verdadeiro senhor daquela casa, Roberto Andrade. Ele me chamou para conversar no início de uma manhã sem aviso. Apenas mandou um recado por uma funcionária. O senhor Roberto quer vê-la no escritório. Era raro ele me dirigir palavras, e ainda mais raro me convocar. Senti o estômago apertar, mas fui. Sempre fui. Por educação, por medo, por hábito. Entrei na sala com a postura firme, mas o coração batendo forte. Ele estava de pé, diante de uma janela, com os braços cruzados e o olhar cortante.
Notei que você tem aparecido demais. Ele começou, sem rodeios. Está se vestindo diferente, frequentando espaços que não são seus, expressando opiniões, até recusando convites que antes lhe dariam status. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Aquilo não era uma pergunta, era um aviso. Mas respondi com firmeza, não para confrontá-lo, ainda não era hora para isso, mas para deixar claro que eu havia acordado. Estou apenas sendo quem sou, Sr. Roberto, pela primeira vez em muito tempo. Ele girou devagar, cruzou o olhar comigo e sorriu com desprezo. Um sorriso de quem acredita que está no controle de tudo. Não confunda liberdade com ousadia, Emília. Você foi escolhida para um papel, e é bom que saiba onde pisa. Essa família tem reputação, e tudo o que está sendo construído não pode ruir, porque você resolveu descobrir sua voz. Aquela fala me atravessou como uma lâmina, mas eu não abaixei os olhos. Não naquele dia. E se essa reputação depende do silêncio de uma mulher, talvez ela nunca tenha sido tão sólida assim. Ele não esperava por isso. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele não gritou, não me ameaçou, mas pela primeira vez vi seus olhos mudarem. Não por respeito, mas por incômodo. E foi ali que entendi. Minha existência, minha postura, minha simples escolha de não me calar, já era uma afronta. Naquele dia, Roberto não conseguiu me controlar e talvez tenha sentido o que nunca imaginou: medo. Medo de perder o domínio sobre um império que até então acreditava inabalável. E eu apenas comecei. Não foi um grito, não foi uma explosão. A minha rebeldia começou como começam as revoluções mais profundas, em silêncio, discreta, quase imperceptível, mas firme. E principalmente irreversível. Começou quando decidi parar de pedir permissão para existir dentro daquela casa. Começou quando olhei para mim mesma e entendi que já não cabia mais no papel de sombra. Começou quando deixei de baixar os olhos ao entrar numa sala e passei a olhar nos olhos de quem me ignorava. A primeira mudança foi no olhar, depois na postura. Passei a caminhar com mais presença, a ocupar os espaços que antes evitava. A biblioteca, por exemplo, antes usada só por Guilherme e pelo pai, tornou-se meu refúgio. Comecei a estudar com regularidade. Me inscrevi discretamente em cursos online. Psicologia, comportamento humano, comunicação não violenta. Pequenas aulas que reacendiam minha mente e me devolviam a sensação de escolha. Aos poucos, minha voz mudou, firme, direta, sem elevar o tom. Passei a responder quando falavam comigo, mesmo que o assunto não me incluísse. Passei a emitir opinião, a não sorrir para agradar. Guilherme foi o primeiro a sentir o impacto. Ele chegava para o jantar e encontrava a mesa posta com elegância, mas já não me via esperando com olhos ansiosos. Eu comia antes. Lia meus livros no jardim com uma xícara de chá nas mãos, e se ele decidia não falar, eu também não insistia. Pela primeira vez ele parecia sem saber como agir. E de forma quase sutil, começou a tentar notar minha presença. Pequenas perguntas, comentários sobre o clima, tentativas de conexão, interrompidas pelo próprio orgulho. Certa noite, estávamos sozinhos na sala de jantar. Ele comentou algo sobre uma viagem de negócios, e eu, calmamente, perguntei: "Vai querer que eu vá também?" Ele me olhou surpreso. Não sabia se aquilo era provocação ou um convite sincero. Mas antes que ele respondesse, completei: "Só perguntei por educação, porque de fato você nunca me levou. Foi a primeira vez que o vi sem palavras, e eu, ao contrário do que imaginava, não tremi. Apenas terminei minha refeição e subi as escadas com a serenidade de quem sabe que não depende mais da aceitação do outro para se sentir inteira. Minha rebeldia não tinha grito, mas tinha direção. Não era contra ele, contra a família, contra o sistema. Era a favor de mim. Pela primeira vez eu deixava de sobreviver.
e começava a viver. E quem vive de verdade, cedo ou tarde, incomoda quem lucra com o silêncio. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E ainda assim são capazes de despedaçar tudo. Eu não estava procurando, não estava investigando. Apenas reorganizava coisas antigas no escritório vazio de Guilherme. Ele viajara a trabalho e eu, pela primeira vez, sentia liberdade para tocar em espaços que antes pareciam proibidos. Havia uma estante antiga, com arquivos antigos do grupo empresarial da família Andrade. Contratos, relatórios, memorandos, papéis frios, cinzas, que cheiravam a burocracia e segredo. Quando abri uma das gavetas mais baixas, encontrei uma pasta azul, marcada apenas com uma etiqueta: Fusão Ferreira Andrade. Meu coração acelerou. Peguei devagar. Sentei, abri, e ali, entre cláusulas técnicas e assinaturas estratégicas, estava o começo do meu fim, e talvez o começo da minha verdadeira vida. Li linha por linha. E a verdade saltou diante de mim. Meu casamento não foi apenas um acordo verbal de salvação entre famílias. Foi um item formal, registrado e assinado, como parte do processo de fusão das duas empresas. Literalmente, para a consolidação de vínculo societário entre os grupos Ferreira e Andrade, firma-se a união matrimonial entre a senhorita Emília Ferreira Andrade e o senhor Guilherme Andrade, com validade legal e estratégica. Não era uma aliança simbólica, era uma cláusula, um termo, um item de negócio. Eu fui parte de uma negociação, literalmente um ativo de fusão. As mãos começaram a tremer. Tentei reler para ter certeza de que não estava interpretando errado, mas lá estavam as assinaturas de Roberto Andrade, do advogado das partes e do meu pai. Senti um gosto metálico na boca, um nó na garganta, um tipo de dor que não grita, mas que quebra. Não chorei de imediato. Primeiro veio a náusea, depois o frio e, por fim, uma solidão tão profunda que nem os muros daquela casa podiam conter. Durante 3 anos, me perguntei por que Guilherme nunca me olhou com verdade. Agora, eu sabia. Eu nunca fui para ele uma mulher. Eu fui um elo, um nome a ser inserido em documentos, uma chave para abrir um novo negócio. E pior, meus pais sabiam. Eles aceitaram, assinaram. Fechei a pasta, me levantei devagar, caminhei até o espelho do escritório. E pela primeira vez, não me vi. Apenas enxerguei uma mulher que havia sido enganada por todos os lados. Uma mulher ferida, mas não destruída, porque naquele momento, entre a dor e a revolta, nasceu uma decisão. Eu não ficaria. Não daquela forma. Eu partiria. Não com lágrimas, mas com a dignidade que tentaram tirar de mim. E não conseguiram. Quando Guilherme voltou de viagem, a casa estava como ele sempre gostou. Em ordem, limpa, silenciosa. Mas havia algo diferente no ar. Algo que ele não soube nomear de imediato, mas que certamente sentiu. Eu o esperei na sala de estar, sentada, com a pasta azul sobre as pernas. Não tremia, não havia grito na garganta. Apenas um silêncio afiado, construído com 3 anos de ausência e uma descoberta que cortava mais do que qualquer briga. Ele entrou, largou as chaves sobre a mesa de mármore e, ao me ver ali, hesitou por um segundo. Pela primeira vez, pareceu perceber que algo estava fora do lugar. Eu me levantei devagar, caminhei até ele e estendi a pasta. "Você quer me explicar isso?" Perguntei, a voz baixa, firme, sem acusação, mas carregada de algo que ele não conseguia ignorar. Ele pegou o material com certa lentidão. Ao abrir, leu algumas linhas e fechou de novo. Não me olhou nos olhos. Não tentou negar. "Era necessário", disse como se explicasse uma troca de ações na Bolsa de Valores. "Foi uma estratégia. As empresas estavam vulneráveis. Você sabe disso." "Eu sei", respondi e me surpreendi com a calma que havia em mim. Só não sabia que eu era a estratégia.
Ele suspirou. Passou a mão pelo cabelo, como fazia quando não queria admitir culpa. Mas não havia defesa possível ali. Eu não pensei que você fosse descobrir, murmurou. E por um momento, acho que ele acreditava que isso tornava a coisa menos grave. Claro que não, respondi. Porque para você, eu nunca fui parte real de nada. Nem do casamento, nem da sua vida. Só mais um item da fusão. A sala ficou em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não partia de mim. Partia dele. E diferente de todos os outros, esse silêncio era de alguém encurralado pela própria frieza. E se eu disser que me arrependi? Ele perguntou, enfim. Eu o encarei, não com raiva, mas com um tipo de tristeza que não se explica. A dor de perceber que mesmo quando ele quis demonstrar algo, se é que quis, já era tarde demais. O problema, Guilherme, é que você nunca me deu a chance de ser escolha. Eu fui estratégia desde o primeiro dia. Virei-me antes que ele dissesse mais alguma coisa. Não queria consolo, nem justificativas. Apenas fui até o quarto, peguei uma mala pequena, guardei poucas roupas, alguns livros, meu caderno. Desci devagar, com os passos firmes, e atravessei o hall da mansão sem olhar para trás. Na porta, deixei apenas um bilhete. Obrigada por me ensinar quem eu não quero ser. Fechar a mala não doeu tanto quanto eu imaginava. Talvez porque, no fundo, ela nunca tenha sido totalmente desfeita. 3 anos morando naquela casa e eu nunca me senti parte dela. Meus livros estavam empilhados em um canto, minhas roupas cuidadosamente dobradas, mas sem sinal de pertencimento. Era como se eu soubesse, desde o começo, que aquele lugar não era meu. Não de verdade. O que doeu, de verdade, foi perceber o tempo que eu perdi tentando ser aceita onde nunca me quiseram inteira. Dobrei com cuidado as peças que selecionei. Nada demais. Algumas roupas, itens pessoais, meu caderno com anotações e rabiscos de pensamentos que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Olhei em volta uma última vez. O quarto parecia mais espaçoso agora, mais frio ainda. A cama impecável, as cortinas pesadas, os quadros abstratos nas paredes. Tudo tão impessoal quanto o casamento que me prendeu ali. Desci as escadas com a mala pequena em uma mão e a dignidade restaurada na outra. Ninguém me parou. Nenhuma funcionária fez perguntas. Talvez não soubessem. Talvez não ousassem. Ou talvez, assim como eu, já tivessem entendido que ali, quem sente, não dura muito. Na sala, tudo estava exatamente como antes. Menos eu. Guilherme não apareceu. Não sei se estava em algum cômodo, se leu o bilhete, se sentiu algo. Mas, pela primeira vez, isso não importava. Eu não saía para provocar dor. Saía para me resgatar. E naquele instante, era a única coisa que fazia sentido. Abri a porta com calma. A luz do fim da tarde invadiu o hall com um calor que eu não sentia há muito tempo. Respirei fundo. O mundo lá fora era o mesmo, barulhento, caótico, imprevisível. Mas dentro de mim havia um silêncio diferente agora. Não o silêncio da ausência, mas o da escolha. Deixei a chave sobre o móvel da entrada e fechei a porta com delicadeza. Não bati, não dramatizei, apenas fechei, porque algumas portas não precisam de barulho para marcar um recomeço. Basta que a gente decida, com toda a verdade possível, que nunca mais vai entrar por elas da mesma forma. O hotel era pequeno, de fachada antiga, escondido entre prédios mais altos e modernos. O letreiro desgastado dizia Pousada Esperança, e eu não consegui ignorar a ironia do nome. Não esperava luxo nem conforto, só queria silêncio, mas um silêncio diferente daquele que me cercava na mansão. Não o silêncio do desprezo, da ausência, da exclusão. Eu queria um silêncio meu, onde cada respiração não precisasse ser calculada, onde cada passo não ecoasse como invasão. A recepcionista era uma senhora de voz baixa e sorriso sincero. Pediu meus documentos.
me deu a chave do quarto 204 e desejou uma boa estadia com paz no coração. Essas palavras ditas com simplicidade me atravessaram mais do que qualquer discurso de boas-vindas que eu jamais recebera. Subi devagar, a mala na mão, o peito cheio de um vazio diferente, um vazio bom, um espaço onde algo novo podia finalmente crescer. O quarto era modesto, cama de casal simples, ventilador no teto, cortinas leves que balançavam com o vento. Tinha cheiro de madeira antiga e lavanda. Não havia luxo, mas havia acolhimento. Coloquei a mala no canto e me sentei na beira da cama. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar sem medo. Nenhuma câmera, nenhum olhar me julgando, nenhuma expectativa silenciosa, só eu comigo mesma. Tomei banho demorado, vesti uma roupa leve, desci até o pequeno restaurante da pousada e pedi arroz, feijão, ovo frito e salada. A garçonete sorriu surpresa. É raro alguém pedir isso aqui, sabia? Disse entre risos. Sorri de volta. Era simples. Era exatamente o que eu queria. A cada garfada, sentia algo se reorganizando dentro de mim. Não era só o corpo sendo alimentado, era a alma sendo lembrada de quem ela era antes de ser condicionada. Depois do jantar, caminhei até a praça próxima. Sentei num banco de madeira. Observei crianças brincando, casais conversando, senhores jogando dama sob uma árvore. A vida comum me abraçou com uma ternura que o luxo jamais me deu. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém queria nada de mim. E ainda assim, me senti pertencente. Porque a liberdade mora nos lugares onde não precisamos fingir. Naquela noite, antes de dormir, abri meu caderno e escrevi: hoje eu recomecei, sem pompa, sem plateia. Apenas com a paz de quem, enfim, se escolheu. Não passou muito tempo até que ele me encontrasse. Eu não contei a ninguém para onde fui. Não postei nada. Não avisei meus pais. Mas, de alguma forma, Ricardo apareceu. Foi numa tarde nublada, na mesma praça onde eu vinha todos os dias para sentar no mesmo banco de madeira e ver a cidade respirar. Eu estava com um livro no colo, o cabelo preso com uma presilha simples, vestida como qualquer outra mulher anônima daquela rua. E mesmo assim, quando ele parou diante de mim, com um sorriso contido nos lábios, senti como se ele me enxergasse com exatidão. Posso sentar? Assenti, sem saber o que dizer. A presença dele não me causava medo. Não era invasiva, era como uma brisa que se aproxima devagar, respeitando a direção do vento. Ele se sentou ao meu lado com o cuidado de quem não quer romper um espaço sagrado. Ficamos em silêncio por alguns instantes, e depois ele falou com a voz baixa: soube que você saiu. Não sei os detalhes. E não quero pressionar. Só vim porque senti que devia. A simplicidade daquela frase me desmontou por dentro. Ele não perguntava, não invadia, apenas se oferecia como presença. Uma presença rara que não exige, não cobra, não espera ser notada, mas permanece. Eu poderia ter chorado, poderia ter desabado ali mesmo, mas em vez disso, respirei fundo e falei a única coisa que conseguia dizer com verdade. Obrigada por não querer entender tudo. Só por estar aqui. Ele assentiu com um meio sorriso. E mudamos de assunto como duas pessoas que sabiam o peso do que não foi dito. Falamos de livros, de cafés escondidos pela cidade, de viagens que ele fez e de lugares que eu ainda queria conhecer. Ele me ouviu como antes, mas agora com ainda mais cuidado. E em nenhum momento tentou cruzar o limite entre carinho e desejo. Nenhuma palavra, nenhum gesto fora de lugar. Apenas respeito. E esse respeito me abraçou como nenhum toque jamais havia feito. Ficamos ali por quase 1 hora. Quando ele se levantou, não pediu telefone. Não insistiu em um novo encontro. Apenas disse: quando quiser conversar, estarei por perto, mas só se você quiser. E foi embora, simples assim, sem prometer nada, sem querer salvar, sem se fazer herói.
E talvez por isso mesmo, naquele momento, ele tenha sido o homem mais generoso que cruzou meu caminho. A ausência tem um som peculiar. Não é silêncio, é eco. Um eco que vai se espalhando pelos espaços onde antes havia alguém, mesmo que em silêncio. E Guilherme, pela primeira vez, sentiu esse som. Ele voltou do trabalho naquela noite, esperando encontrar a casa igual. Tudo em seu devido lugar, o jantar à mesa, a luz da sala acesa. Mas não havia cheiro de comida, nem passos leves no andar de cima, nem a voz contida de Emília perguntando se ele jantaria ali ou no escritório. No começo, fingiu não se importar. Jogou a chave sobre a mesa como sempre fazia, abriu uma garrafa de vinho, subiu para o quarto, tirou o paletó com a mesma indiferença que havia vestido a vida inteira. Mas no fundo, alguma coisa dentro dele estava desorganizada. Havia uma cadeira vazia demais, um silêncio longo demais, uma ausência que já não podia ser ignorada. Na manhã seguinte, encontrou o bilhete. Estava sobre a mesinha de entrada, dobrado com precisão. Uma caligrafia conhecida, firme, sem tremores. Obrigada por me ensinar quem eu não quero ser. Aquilo o atravessou. Não com raiva, mas com um incômodo que ele não sabia nomear. Por horas, andou pela casa sem rumo, abrindo portas que nunca importaram. Entrou no quarto dela, aquele que, durante 3 anos, ele evitou. As gavetas estavam vazias. Os livros haviam sumido, restava apenas um perfume leve no ar, que desaparecia aos poucos, como tudo que ele deixou escapar sem perceber. Reviu, pela primeira vez, as fotos do casamento. Uma cerimônia quase clandestina, feita mais para os papéis do que para a memória. Em todas as imagens, ele aparecia sério. E Emília estava tentando sorrir, tentando acreditar que aquilo poderia se tornar amor. E agora ele sabia. Ela tentou sozinha. Aos poucos, a culpa começou a se misturar com o orgulho. Porque Guilherme era um homem treinado para não falhar, para não sentir, para não perder o controle. Mas ali estava ele, diante do fato simples e inegável de que havia perdido a única pessoa que realmente fez algo por ele, sem interesse. E perdeu não por acaso, perdeu por escolha. A dela. Ele pensou em procurá-la, em mandar alguém, em conversar com o pai, mas o orgulho ainda o travava. Ainda havia uma voz dentro dele que dizia: ela vai voltar. Mas no fundo, uma outra voz, mais recente, mais humana, sussurrava: ela não precisa mais de você. E isso o assustava mais do que qualquer fracasso empresarial. Naquela manhã, Guilherme entrou no prédio da Andrade Holding com passos diferentes. Não mais o andar automático de quem domina tudo, mas o de alguém que, pela primeira vez, sentia o peso real de uma ausência que o acompanhava até dentro da própria pele. Sentou-se à mesa da presidência, cercado por papéis, gráficos, relatórios, e nada fazia sentido. Tudo parecia ruído, tudo parecia distante. Emília estava longe, e com ela, algo dentro dele parecia ter sido arrancado, sem anestesia. Durante anos, ele aprendeu a calcular riscos, prever perdas, otimizar lucros. Mas ninguém nunca o ensinou a lidar com perdas que não se medem em números. Ele se lembrava do bilhete dela todas as manhãs, antes de levantar. Obrigada por me ensinar quem eu não quero ser. E aquilo o corroía mais do que qualquer crise nos negócios, porque ela não saiu gritando, ela não pediu explicações, ela apenas foi embora com uma firmeza que desarmava qualquer defesa. E isso foi o que mais o atingiu. Ele passou dias em silêncio, não procurou o pai, evitou os sócios. Sentava na sala da presidência e revia mentalmente todos os momentos em que poderia ter feito diferente. Quando ela tentou conversar, quando ela preparou um jantar, quando o olhou esperando algo, qualquer coisa, e ele só entregou o que sabia: distância. Na semana seguinte, tomou uma decisão.
Uma que surpreendeu até os advogados da empresa. Pediu que fosse iniciada a devolução legal da parte da metalúrgica da família Ferreira à antiga gestão, sem cláusulas ocultas, sem dívidas ocultas, sem interesse de retorno. Ordenou a liquidação da sociedade e a retirada do nome Andrade da fusão. O patrimônio seria restituído, todo. Ela pode nunca saber que fui eu. E tudo bem. Não estou fazendo isso para ser perdoado. Estou fazendo para ser justo, disse ao advogado. Foi a primeira vez em que renunciou, não a um cargo, mas ao controle, ao orgulho, à ideia de que poderia manter tudo sob rédea curta. Pela primeira vez, Guilherme deixava algo ir, não por fraqueza, mas por reconhecer que nunca deveria ter tomado aquilo à força. Na mesma noite, voltou para casa e encontrou o pai à sua espera. Roberto Andrade já sabia da decisão. Estava furioso. Sua expressão carregava o desprezo de quem vê o império ser, em partes, desmontado por uma mulher. E não qualquer mulher, mas uma que ousou sair sem bater a porta, que ousou existir sem pedir desculpas. Você está disposto a perder tudo isso? Por uma reação emocional? Perguntou o pai, encarando-o como a um traidor. Guilherme o encarou por longos segundos. E então, pela primeira vez na vida, falou sem medo. Estou disposto a perder tudo, menos minha alma. Roberto não respondeu. Apenas saiu, com passos duros e raiva contida. Guilherme, então, permaneceu na sala vazia, sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantias. Mas sentia, pela primeira vez, algo que jamais experimentara no topo daquele império. Leveza. Devolvendo o que não era seu, ele começou a se libertar do que sempre o prendeu. E naquele gesto silencioso, iniciou o caminho mais difícil, provar com ações que havia se tornado um outro homem, ainda que ela nunca mais o olhasse da mesma forma. A carta chegou sem remetente. Estava dobrada com cuidado, dentro de um envelope bege simples, deixado discretamente na recepção da pousada. A atendente me entregou com um sorriso tímido, dizendo que um rapaz educado, de olhar triste, pediu que entregasse pessoalmente, mas sem pressa. Peguei o envelope sem saber o que esperar. Meu nome escrito à mão na frente, com caligrafia firme, pausada. Reconheci na hora. Sentei na beira da cama, respirei fundo e abri com cuidado. O papel estava escrito com poucas linhas, mas carregado de tudo que ele nunca soube dizer com a boca. Emília, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas ainda assim peço que leia isso com o coração livre. Amanhã, ao entardecer, estarei no jardim onde você dizia gostar das flores brancas, o mesmo que você cultivou em silêncio enquanto eu não via nada. Não espero resposta. Só espero que, se você for, vá por si mesma, sem cobranças, sem obrigações. G. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem encara um espelho quebrado. Ele estava se abrindo. Tarde, talvez. Mas estava. E o lugar que escolheu dizia tudo. Aquele jardim era o único canto da mansão que eu chamava de meu. Um espaço que plantei aos poucos, com flores brancas e delicadas, escondidas dos olhos do pai dele, ignoradas por Guilherme. Na época, era meu refúgio secreto, meu consolo. E agora era o lugar onde ele queria me encontrar. No dia seguinte, passei o dia em silêncio. Li, escrevi, caminhei. Pensei se deveria ir. Pensei se ainda doía. Pensei se eu ainda o amava. E não encontrei uma resposta simples. O amor que sobrevive ao descaso precisa se reconstruir do avesso. E talvez eu ainda estivesse nesse processo. Quando o entardecer chegou, vesti uma roupa leve, prendi o cabelo e fui. Não por ele, mas por mim. Porque algumas portas precisam ser fechadas com dignidade. E outras, talvez mereçam ser reabertas com cuidado. Cheguei no jardim quando o céu já se pintava de tons dourados e rosados. As flores brancas estavam maiores.
mas vivas. E lá estava ele, sozinho, sem terno, sem celular, sem a armadura de sempre. Apenas um homem diante de uma mulher, esperando, não exigindo. Ele me olhou com um misto de dor e esperança, mas não se aproximou. Não falou de imediato, apenas esperou. E naquele momento, entendi. Pela primeira vez, ele estava pronto para me ouvir. Guilherme estava diferente. Não só no rosto, que agora parecia mais magro, mais humano, com as olheiras discretas denunciando noites sem sono, mas nos olhos. Pela primeira vez, ele me olhou sem pressa, sem pose, sem escudo. Olhou como quem vê, como quem finalmente reconhece o que sempre esteve ali, mas nunca soube decifrar. Ficamos em silêncio por um tempo que não me lembro contar. O vento balançava as flores brancas que eu mesma havia plantado, e por um momento tudo parecia suspenso, como se aquele instante fosse feito para que apenas nós dois existíssemos no mundo. Ele respirou fundo, deu 2 passos lentos e, ainda mantendo uma distância respeitosa, disse com voz baixa: "Eu perdi tudo, Emília." Não respondi, apenas o encarei. A empresa, a confiança do meu pai, o poder, as decisões que sempre achei que me faziam forte, tudo isso foi ficando para trás. E mesmo assim, eu nunca estive tão inteiro quanto agora. Seus olhos não tremiam, mas a voz carregava algo novo, verdade. Uma verdade despida de arrogância, de justificativas, de tentativas de parecer maior. Era como se ele estivesse, enfim, aprendendo a ser homem sem o peso de precisar ser imbatível. Quando você saiu, eu fiquei esperando a raiva, mas o que veio foi um vazio, porque eu percebi que você nunca gritou, nunca exigiu, nunca me cobrou amor. Você só queria ser vista. E eu fui cego. Eu era tudo o que meu pai ensinou a ser. Só que agora eu não quero mais ser esse homem. Senti algo quente subindo no peito. Não era perdão ainda, não era certeza, mas era um alívio silencioso de saber que minha dor não havia sido em vão, que meu silêncio havia ensinado algo. Ele deu mais um passo, agora a poucos metros. Eu não vim pedir que volte, nem que esqueça. Só queria que soubesse que, mesmo que nunca mais me olhe da mesma forma, eu me tornei outra pessoa. E foi por causa do que você suportou calada. As palavras dele ficaram pairando no ar como pétalas soltas. E por um instante fui invadida por uma emoção estranha, a sensação de que talvez ele estivesse dizendo a verdade. Ele não me tocou, não tentou se aproximar mais, apenas permaneceu ali, de pé, esperando que eu decidisse o próximo passo. E naquele momento percebi, às vezes, o amor verdadeiro começa exatamente quando o orgulho acaba. Ele não ajoelhou, não chorou. Não fez promessas com palavras doces ou frases ensaiadas. Guilherme apenas ficou ali, de pé, com os olhos firmes e vulneráveis ao mesmo tempo, como quem entendia que a única forma de tentar reconstruir algo era começando do chão. Sem atalhos, sem truques, sem tentar apagar o passado, e foi exatamente isso que me tocou mais fundo. Eu estava acostumada a ver homens tentando consertar tudo com poder. Com flores caras, com discursos de "vou mudar", com gestos que pareciam grandiosos, mas eram apenas gestos. Mas ali, diante de mim, estava alguém que havia escolhido perder tudo, inclusive a própria coroa, só para aprender a ouvir. E ouvir para quem nunca escutou nada além da própria voz já era uma forma de amar. "Eu não espero que você me perdoe", ele disse com voz baixa, quase um sussurro. "Nem que volte, nem que finja que nada aconteceu. Só queria que você soubesse que tudo o que era seu, eu devolvi. A empresa do seu pai, as decisões, o nome, o respeito. Eu não queria levar nada que te prendesse a mim por obrigação. Se um dia você voltar, que seja livre." As palavras me paralisaram. Ele não estava pedindo uma nova chance, estava me dando uma, a de seguir sem dívida, sem amarra, sem fardo,
Aquilo não era uma proposta, era um gesto, e um gesto puro, quando vem da verdade, pesa mais que qualquer discurso. Fiquei alguns segundos em silêncio, e então, pela primeira vez em muito tempo, minhas palavras saíram sem dor, sem cobrança, sem medo. Você fez o que eu nunca imaginei que faria. Me devolveu a liberdade sem me pedir nada em troca. E isso muda tudo. Ele assentiu levemente, como quem entende que não há o que comemorar, mas há o que honrar. Depois, deu um passo para trás. E eu soube ali, com absoluta clareza, que ele me deixaria ir, mesmo que isso significasse me perder para sempre. E talvez exatamente por isso eu tenha ficado, não para recomeçar de onde paramos, mas para conhecer aos poucos quem ele estava se tornando, sem promessas, sem pressa, apenas a verdade, porque às vezes a maior prova de amor não está no que alguém promete mudar, mas no que já mudou, mesmo sem garantia de retorno. Não voltei naquele dia, nem na semana seguinte, não porque estava magoada, mas porque sabia que voltar às pressas seria repetir um ciclo, e nós dois merecíamos mais do que isso. Voltei para a pousada, respirei fundo, e pela primeira vez, dormi com o coração leve. Não por ter resolvido tudo, mas por saber que já não carregava pendências, nem dívidas emocionais, nem a expectativa de consertar o que não fui eu quem quebrou. Nos dias seguintes, começamos a trocar mensagens, pequenas, respeitosas, sem drama. Ele mandava trechos de livros, fotos das flores do jardim, frases soltas que lembravam conversas antigas, e eu respondia quando queria, sem culpa, sem obrigação. Aos poucos, fui percebendo que, mais do que reconquistar um casamento, ele estava tentando reconstruir uma relação, uma que talvez nunca tenha existido de verdade. Passei a trabalhar em um projeto antigo, abrir um centro de apoio para mulheres em situação de silêncio como o meu. Mulheres que viviam em casas luxuosas, mas sem voz. Que comiam em mesas fartas, mas com a alma vazia. Encontrei sentido nisso, e curiosamente Guilherme também. Ele pediu para apoiar financeiramente. Eu recusei. Não por orgulho, mas porque precisava que aquilo fosse meu. E ele entendeu. Nos víamos de vez em quando. Um café, uma caminhada, nenhuma tentativa de retomar o romance com urgência. Nenhum e se disfarçado de carinho. Apenas dois adultos reaprendendo a olhar um para o outro com humanidade. E ali, entre pausas e pequenas palavras, começamos a construir algo que nunca tivemos. Presença. Houve dias de dúvida, de silêncio, de medo de me iludir de novo. Mas eu era outra mulher agora, e ele também não era mais o mesmo. A diferença é que, desta vez, eu não estava esperando ser amada para me sentir inteira. Eu já me sentia, e era exatamente por isso que, pela primeira vez, eu podia escolher, com calma, com consciência, com liberdade. Porque o verdadeiro recomeço não acontece quando dois corpos se aproximam, mas quando duas almas finalmente decidem caminhar lado a lado, sem pressa. Dessa vez, não houve contrato, nem cláusulas, nem mesa de negociações. Houve flores escolhidas com as próprias mãos, votos escritos em silêncio e uma decisão compartilhada com serenidade. O segundo casamento aconteceu anos depois, mas foi o primeiro que, de fato, nasceu do amor, do respeito, do tempo. Não havia multidão, nem fotógrafos contratados, apenas os que importavam. Meus pais, agora com cabelos mais brancos e olhares mais humildes. Algumas amigas que fiz no centro de apoio, funcionários que se tornaram quase família, e ele, esperando por mim no jardim que um dia foi meu refúgio e agora se tornava testemunha daquilo que finalmente tinha sentido. A cerimônia foi simples. As flores brancas estavam por toda parte. Algumas plantadas por mim, outras por ele. Guilherme estava de terno claro, sem gravata, mas leve,
mas humano. E eu caminhava até ele com os pés firmes, sabendo que cada passo era uma escolha, não uma obrigação, não um sacrifício, uma escolha feita por mim e por mim mesma, antes de tudo. Quando cheguei até ele, ele estendeu a mão e eu a segurei, não com ansiedade nem com receio, mas com a certeza de quem sabe o valor do que está sendo construído. Não fizemos juras de amor eterno, fizemos promessas possíveis. Prometo te ouvir, prometo não me calar, prometo não esquecer quem somos quando estivermos machucados. Prometo te amar sem te apagar. Ele me olhou nos olhos o tempo todo. E eu soube que aquele homem diante de mim não era mais o herdeiro frio que aceitava me chamar de esposa apenas para manter aparências. Era alguém que lutou para desconstruir tudo o que aprendera, que perdeu muito para ganhar o direito de ser verdadeiro e que agora me escolhia, não por necessidade, mas por amor. Quando o juiz de paz encerrou a cerimônia, não houve aplauso exagerado, nem fogos, apenas abraços sinceros, sorrisos contidos e uma emoção que preenchia o ar como perfume de flor recém-colhida. Meus pais me abraçaram com lágrimas, não de arrependimento, mas de gratidão. Gratidão por eu ter voltado inteira. Mais tarde, enquanto o sol se punha e os convidados iam embora, ficamos sozinhos no jardim, sentados no mesmo banco de antes, onde um dia ele me pediu para escutá-lo. "Você está feliz?" Ele perguntou com medo da resposta. Eu sorri, encostando a cabeça em seu ombro. "Pela primeira vez, eu estou onde escolhi estar. E isso muda tudo." A notícia chegou numa manhã comum, dessas em que o mundo parece igual por fora, mas por dentro tudo muda. Eu já desconfiava. O corpo avisava com pequenas mudanças. A alma intuía com uma delicadeza que só a mulher que já sofreu sabe reconhecer. Fiz o teste sozinha, no banheiro da casa que agora era realmente minha. E quando vi o resultado, não chorei. Apenas sorri. Um sorriso leve, silencioso, como quem entende que a vida, mesmo depois de tudo, insiste em florescer. Esperei alguns dias para contar a Guilherme. Não por medo, mas porque queria viver aquela descoberta em mim primeiro. Sentir o milagre, a surpresa, a leveza de saber que agora sim, um novo ciclo se iniciava. Sem dor, sem barganha, sem contratos. Um filho não planejado, mas inteiramente desejado. Não para salvar nada, não para preencher um vazio, mas para expandir o que já era verdadeiro. Quando contei, ele não soube o que dizer de imediato. Apenas me olhou e depois, com as mãos tremendo, encostou a testa na minha barriga e ficou em silêncio por longos segundos. Nenhuma frase bonita, nenhuma promessa impossível, apenas aquele gesto simples e por isso mesmo tão poderoso. Um homem, enfim, rendido à beleza da vida que se renova. Nos meses que seguiram, vivemos um tempo diferente. Tudo mais lento, mais consciente. Guilherme passou a conversar com a barriga todas as noites. Lia livros infantis, falava de coisas simples, ria das possíveis manias que o bebê herdaria de mim. Era um homem reaprendendo a ser leve. E eu, uma mulher redescobrindo a beleza de ser cuidada. Não por obrigação, mas por amor genuíno. A gravidez trouxe memórias, sim, de tudo que fui, do que sofri, do que resisti. Mas acima de tudo, trouxe esperança. Esperança de que aquele filho ou filha nasceria de uma história que, embora marcada por dor, escolheu o amor como destino final. E foi assim que entendi que algumas vidas vêm ao mundo não para consertar o passado, mas para nos lembrar de que o futuro pode, sim, ser diferente. E que, às vezes, o maior milagre é ver o amor renascer exatamente onde ele quase morreu. Hoje, quando me olho no espelho, vejo a mesma mulher de antes, mas com olhos diferentes. Não são mais os olhos que pedem para ser vistos, são os que enxergam, que reconhecem força onde antes havia apenas sobrevivência.
que aprenderam que silêncio não é submissão e que presença não é sinônimo de aceitação. Sou, enfim, a mulher que ele ignorou por anos e que agora se tornou impossível de esquecer. Aquela jovem que comia sozinha na cozinha de uma mansão silenciosa, que sorria para um homem que nunca a olhou, que foi reduzida à cláusula de contrato, hoje dirige sua própria fundação. Coordena projetos sociais, palestras, cursos, transforma histórias de dor em pontos de partida. E o mais bonito disso tudo é que eu não precisei virar outra pessoa para chegar aqui. Só precisei voltar a ser quem eu sempre fui, antes do medo, antes da vergonha, antes da invisibilidade. Guilherme me acompanha, mas não à frente nem acima, ao lado, respeitando meus espaços, minhas decisões, meus dias de silêncio e meus momentos de força. Ele sabe que não me reconquistou com palavras, mas com escolhas, com renúncias, com a coragem de se reconstruir, tijolo por tijolo, sem querer controlar meu caminho. Nos almoços de domingo, sentamos no jardim, o mesmo onde tudo começou a mudar. Nosso filho, agora com 2 anos, corre entre as flores, ri com os olhos cheios de brilho e nos une como nenhum documento jamais uniu. Ele é feito do que sobrou de nós depois da queda, é feito de amor sem medo. Às vezes, Guilherme me observa em silêncio, com aquele olhar que aprendeu a esperar. E eu entendo, porque ele sabe que todos os dias eu ainda escolho ficar. E essa escolha, feita com consciência e liberdade, vale mais do que qualquer papel assinado. No fim das contas, essa não é apenas uma história de superação. É uma história de resgate, do resgate de uma mulher que foi ignorada, subestimada, silenciada, mas que, no tempo certo, descobriu sua voz, sua força, sua verdade. E agora, quando alguém me pergunta quem sou, eu respondo com calma. Sou a mulher que ele ignorou e que se tornou a mulher mais poderosa da vida dele.